Muitas vezes vemos pessoas que têm vários sonhos em alcançar, metas, objetivos, projetos, mas elas continuam paradas no mesmo lugar? Prazer, eu sou o Mano Brenin e hoje a gente vai falar sobre esse tema. Provavelmente você já viu uma pessoa que tinha vários sonhos, várias metas e projetos para conquistar, mas quando você foi ver ela estava sem fazer nada, cara. Isso é porque as pessoas estão dependendo muito da vontade. Isso também se aplica à nossa vida espiritual. Quantas pessoas ficam um mês sem ler a Bíblia, um mês sem orar, ou até vários dias sem orar, por conta que não estão sentindo vontade, cara? Isso é o maior erro dessa geração. Achar que elas devem fazer as coisas só quando elas sentirem vontade. A questão, cara, é que se a gente dependesse de vontade, a gente não buscaria nem a Deus, cara. Entende? O cristão de verdade, ele busca a Deus quando ele está com vontade e quando ele está sem vontade. Porque, cara, buscar a Deus todo dia não depende de vontade, é uma decisão diária. Quando você só depende de vontade para poder fazer as coisas, cara, muitas das vezes é isso. Você vai ficar sentado, cara, sem fazer nada, sem nenhum tipo de produtividade. Porque, cara, a sua carne, ela é preguiçosa, cara. A sua carne, ela tem vários desejos carnais, cara, enquanto seu espírito quer realmente que você busque e fique fortaleça sua fé em Deus. A questão, cara, de várias pessoas estarem vivendo no pecado é isso, cara, porque elas estão cedendo à vontade delas, né? Mas, cara, a questão é que a gente não pode depender de vontade pra buscar a Deus, porque senão a gente nunca vai buscar, cara. Poucas vezes que a gente vai buscar, cara. Porque a gente só começa realmente a sentir vontade quando a gente começa a buscar Ele mesmo sem vontade. Quanto mais você depender de vontade pra poder buscar a Deus e orar a Bíblia, mais menos vontade você vai ter. Porque a nossa vontade, ela é carnal, cara. E por isso mesmo a gente não pode ceder a ela. Muitas vezes quando a gente cede à nossa vontade, é aí que a gente cai no pecado. Bom, chegamos agora à decisão. Decisão e vontade são duas inimigas, porque uma é contrária à outra. Enquanto a vontade você depende do seu desejo para fazer alguma coisa, a decisão você faz mesmo sem estar com vontade, ou seja, você faz ela com desejo ou sem desejo de fazer. Muitas vezes na decisão você pode até tomar uma decisão que você não quer tomar, enquanto a vontade, cara, você só faz decisões que você quer tomar, entende? Decisões que você tá com muita vontade de tomar. O erro dos cristãos é que eles acham que todo dia eles vão ter vontade de ler a Bíblia, todo dia eles vão ter uma vontade fervorosa de orar, cara. Mas não é assim, cara. Muitas vezes a gente acorda num dia e está com muita preguiça de ler a Bíblia, mas a gente tem que ir lá e ler do mesmo jeito. E na vida cristã o que deve predominar é a nossa decisão, cara. Claro que quando a gente. Claro, vai ser muito bom quando a gente tem vontade de Deus e tal. Mas, cara, muitas vezes a gente não vai ter, cara. E é nessa hora que a nossa fé e a nossa consistência e perseverança realmente vai contar, cara. Porque se a gente realmente quer ter um relacionamento com Deus, a gente vai buscá-lo mesmo sem ter vontade. Muitas vezes a questão não é a vontade, mas tem outra coisa interligada aí. Que é, cara, a questão de que muitas pessoas elas ficam paradas assim, não começam a espalhar o evangelho de verdade, cara, ou diversas outras coisas, porque elas acham que, eu não sei da Bíblia o suficiente, eu preciso ter mais vontade, ou não sei, diversos outros motivos, cara. A questão, cara, é que a gente deve espalhar o evangelho com que a gente já sabe já. Porque se a gente realmente for adiando, um dia não vai dar pra gente espalhar mais. Não só o evangelho, fazer alguma coisa pra contribuir com o reino, cara. Porque, tipo assim, mano, se a gente muitas vezes a gente acha que pra começar a fazer algo grande, a gente tem que ter coisas grandes também, cara. Mas
A Bíblia tá cheia de pessoas que começaram com pouco e terminaram com grande. O problema dessa geração é que as pessoas estão dependendo muito de sentimentos, cara. Por exemplo, só porque eu tô triste não vou ler a Bíblia, porque eu tô sem vontade não vou ler a Bíblia, cara. Mas a questão é que nossos sentimentos também são enganosos, cara. Porque muitas vezes o inimigo tenta manipular nossos sentimentos para fazer-nos desaproximar de Deus. E nós, como cristãos verdadeiros, devemos perseverar e ler a Bíblia mesmo sem vontade. Porque, cara, buscar a Deus todos os dias não é questão de vontade em si, mas é decisão diária, cara. Todo dia a gente deve escolher tomar nossa cruz e seguir Jesus. Porque muitas vezes esses sentimentos fazem parte da nossa carne. A gente deve negar a nossa carne e seguir com Jesus. Cara, porque muitas vezes Deus vai nos mandar uma direção, vai nos mandar alguma coisa através da sua palavra, algo que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente não vai sentir vontade. E mesmo assim a gente não vai fazer, porque se for seguir por essa lógica que muitas pessoas acham que só devem fazer as coisas se estiverem com vontade, cara. Ou seja, então, geralmente é essas pessoas que vivem no pecado, porque Deus manda elas se abandonarem no pecado e elas não abandonam porque elas não estão com vontade. Então, geralmente, essa provavelmente é uma das características das pessoas que vivem no pecado. É porque se acostumaram a fazer as coisas, de buscar a Deus só quando estiverem com vontade. Outras já dizem que é porque não tem coisa suficiente. Por exemplo, não espalham o evangelho porque falam que ainda não tem técnico suficiente, ainda não tem sabedoria suficiente. A questão, cara, é que a gente deve começar com o que a gente sabe. Se a gente já sabe o sacrifício de Jesus na cruz e a gente já sabe que a gente é salvo por meio da fé, contar isso para outras pessoas já vai ser de grande ajuda. Essa simples mensagem do evangelho pode salvar alguém. No caso, Deus pode tocar o coração dela e ela verdadeiramente pode se converter e se entregar a Jesus. A questão, cara, é que muitas pessoas que estão na vida errada, que verdadeiramente não estão vivendo de acordo com o que Jesus diz, não precisa de uma evangelização toda pronta, elaborada, mas de uma simples palavra, cara, para Deus tocar o coração deles. Deus não age só no grande, muitas vezes ele também age no simples e nos detalhes. Muitas vezes que para uma pessoa se converter precisa de uma pregação toda elaborada, por isso esperam ter certas coisas, ter mais sabedoria ou saber mais das escrituras. Mas, cara, literalmente Deus é quem vai dar o crescimento, não é você. Você só vai semear a semente, e para semear a semente não precisa de uma coisa muito elaborada, sabe? Em vez de você falar a Bíblia toda para ela, você resume falando que, cara, a gente não estaria aqui sem a graça de Deus e que a gente é salvo quando a gente realmente crê em Jesus, nasce de novo. A questão é que a gente não deve ser guiado pela nossa própria vontade, mas pela vontade perfeita e agradável de Deus. A perfeita vontade de Deus, que a gente deve ser guiado por ela, cara, porque é ela que vai nos levar até o caminho certo, até o que Ele quer para nós. A questão é que como nossa vontade é humana, ela é falha, mas a vontade divina de Deus, cara, é perfeita. Quantas vezes pecamos ou fazemos muitas coisas erradas que desagradam a Deus por ter seguido nossas próprias concupiscências e nossas próprias vontades. A questão é que Deus não quer ser egoísta de seguir apenas a vontade dele em nós. Mas a questão é que ele quer o nosso bem, cara. Ou seja, ele quer o nosso bem, ele quer sempre o nosso bem. E por isso, cara, o que sempre é a vontade dele para nós é a que vai ser melhor para nós. E a nossa vontade, geralmente, a nós mesmos estamos nos prejudicando com a nossa vontade. Enquanto Deus, com a sua misericórdia, ele realmente quer o melhor para nós e realmente nos proteger e realmente ele tem algo grande para nós. A questão, cara, é que sempre a nossa vontade humana é a que vai ser mais confortante, é a que vai ter uma aparência mais prazerosa. Enquanto a vontade de Deus muitas vezes vai fazer a gente passar por dificuldades, mas no final sempre vai ter uma coisa incrível nos esperando, que é a vida eterna. Como somos humanos, temos a tendência a preferir as coisas desse mundo passageiras do que, cara, uma coisa que é eterna, que Deus está nos dando gratuitamente, cara.
pelo seu amor e pela sua misericórdia. Porque nós não merecíamos estar aqui, só estamos aqui pela compaixão, misericórdia e graça de Deus, né? Então, bom, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma reflexão e mensagem bíblica aqui que eu trago para vocês. Então, valeu pelo apoio, é isso, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês.